Eixa, não sai daí. Você precisa ouvir isso até o fim. O que estou prestes a te revelar não é mais uma palavra de consolo comum. É a confirmação que seu coração já sentia, mas não sabia como explicar. Enquanto você se preocupava com o que podia dar errado, eu, o Senhor que te formou no ventre, já estava enviando tudo o que você precisa para que, ainda hoje, o impossível se curve diante da minha vontade. O tempo em que você achava que estava sendo esquecido foi, na verdade, o tempo exato da preparação. Há uma movimentação sobrenatural acontecendo agora, e você está no centro do que eu estou fazendo. E se você duvidar, não vai mudar o que eu já determinei. O milagre já saiu da eternidade e está invadindo o seu agora. Você pode não ter visto ainda, mas algo invisível já começou a se tornar visível. Enquanto você lutava para entender por que as coisas estavam tão silenciosas, eu estava gritando no invisível. Cada oração sussurrada em lágrimas silenciosas, cada noite em que a ansiedade tentou roubar o sono, cada gesto de cuidado que ninguém reconheceu, nada disso passou despercebido. Você tem sustentado mais gente do que imagina, tem segurado pontes que teriam desabado se não fosse a sua presença, e ainda assim, questionou se era suficiente. Deixa eu te dizer, você foi além, e por isso, o céu se moveu ao seu favor. O tempo da espera terminou. O tempo da visitação chegou. Tudo parecia parado, travado, sem direção, como se cada passo que desse fosse um risco. Mas sabe o que eu fiz? Transformei cada silêncio em resposta e cada impossibilidade em caminho. Eu toquei em corações que você jamais conseguiria alcançar por si. Eu entrei em casas que você apenas orou à distância. Eu corrigi trajetos, recoloquei nomes no meu livro de promessas, libertei pensamentos que estavam em cativeiro. E agora, escuta com atenção. O que você pediu como socorro, eu o estou liberando como colheita. Não é apenas uma solução rápida, é um milagre com raiz, estrutura e permanência. Chegou o tempo de ver com os próprios olhos o que antes só se podia crer com o coração. Você não precisa entender como, só precisa permanecer firme onde eu te coloquei. Tem gente que zombou do teu silêncio, achou que o teu recolhimento era desistência. Mas eu estava te guardando da exposição. Estava escondendo o que é precioso para que não fosse contaminado antes do tempo. Você foi criticado por preservar o que ainda estava em formação, mas agora vai ser honrado por carregar até o fim o que muitos abandonaram no início. Quem julgou sua ausência vai precisar lidar com a força do teu recomeço. E não é recomeço qualquer. É aquele tipo de virada que deixa até os sábios perplexos, porque só a minha mão é capaz de fazer do deserto uma fonte que jorra sem parar. A dor que parecia sem explicação era, na verdade, a preparação para que você pudesse carregar o peso da bênção que eu te confiei. Tem gente que pede milagre, mas não aguenta a transformação que ele exige. Você, não. Você resistiu à poda, suportou a solidão, calou quando podia responder, serviu quando podia reclamar. Por isso o céu decretou: agora é tempo de restituição, não pela força dos seus méritos, mas porque eu te conheço. Sei o que você fez quando ninguém aplaudia. Sei quantas vezes você se colocou de pé, só para ser apoio para quem não tinha onde se firmar. Eu contei os dias em que você colocou os outros à frente da sua própria necessidade. E hoje, eu mesmo decido te honrar. Lembra quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, e você ainda assim falava de fé? Aquilo foi ouvido como um som puro no céu. Lembra quando te acusaram de estar sonhando alto demais? Eu estava ali, ouvindo, e anotei cada palavra. Nada do que foi lançado contra você passou sem ser registrado. Agora escuta. Toda injustiça que você enfrentou se tornou matéria-prima para a minha justiça operar. Não espere mais aprovação de quem te rejeitou. Eu mesmo assinei sua nova estação. A porta que eu abri, ninguém poderá fechar. E a voz que tenta confundir seu coração hoje perderá força diante do que estou para manifestar na sua casa, na sua saúde, na sua vida. Você não pode recuar agora.
O que está prestes a acontecer vai exigir que você esteja desperto, atento e com o coração alinhado. O tempo de apenas suportar acabou. Chegou o tempo de testemunhar. Eu já liberei anjos com ordem direta para agir em áreas que estavam completamente travadas. Tem contratos sendo reativados, diagnósticos sendo revertidos, relacionamentos sendo restaurados e, acima de tudo, tem paz voltando a morar onde só existia pressão. O que o inimigo tentou transformar em trauma, eu estou transformando em testemunho. O que parecia irreversível já começou a ser curado pela fé que você ainda carregou, mesmo com o coração cansado. Você não está ouvindo isso por acaso. Quem desvia agora, perde a revelação que liberta. É por isso que eu te peço, permanece comigo até o fim dessa mensagem. Cada palavra é um pedaço do que estou reconstruindo dentro de você. Seu corpo pode ter se cansado, sua alma pode ter gritado em silêncio por dias, mas hoje eu declaro: você vai se levantar com força renovada. Não porque tudo mudou de uma hora para outra, mas porque dentro de você algo foi reativado. A fé que parecia ter adormecido acaba de acordar com poder. E onde há fé verdadeira, nada permanece como antes. Onde há fé genuína, há rompimento. Você tem feito orações simples, mas sinceras. Tem apresentado nomes diante de mim, rostos que te tiram o sono, preocupações que ninguém consegue entender a profundidade. Tem gente que você cuida, mas que nunca reconhece. Pessoas que você ama, mas que não sabem retribuir. E mesmo assim, você continua sustentando, protegendo, cobrindo em oração. Pois saiba, eu estou intervindo diretamente nesses corações. Estou quebrando correntes invisíveis, tirando vendas espirituais, iluminando mentes que estavam confusas. A partir de agora, você vai começar a perceber mudanças em atitudes, palavras e decisões. Não é ilusão, é intervenção divina, porque quem cuida dos meus nunca ficará desamparado. Eu vejo o seu zelo com aqueles que precisam de atenção constante. Você tem dividido o pouco, tem aberto mão de descanso, tem colocado a saúde dos outros acima da sua. E talvez ache que ninguém repara, mas eu o reparo, e por reparar, decidi agir. Cuidarei de você como você tem cuidado dos outros. Sua saúde será restaurada, sua mente será fortalecida, sua paz será devolvida. E cada noite mal dormida será substituída por manhãs cheias de esperança. O que antes era cansaço acumulado, agora será vigor sobrenatural. O que parecia rotina exaustiva, agora será fonte de propósito. Porque quem se esgota por amor, nunca ficará vazio por muito tempo. Eu sou a sua fonte. E se algum dia você pensou que sua caminhada estava sendo em vão, se algum pensamento tentou te convencer de que seu esforço não estava sendo notado, hoje eu quebro essa mentira com a força da minha verdade. Nada foi em vão. Cada atitude silenciosa, cada decisão difícil, cada renúncia dolorosa, tudo isso está sendo recompensado agora mesmo. Há recompensas que não se veem de imediato, mas que são plantadas com lágrimas e colhidas com honra. E você está entrando nesse tempo. O tempo em que eu mesmo te visito com surpresas que nenhum planejamento humano conseguiria prever. Tempo de receber sem precisar correr. Tempo de florescer mesmo sem ter sido regado pelos homens. Tempo de milagres inesperados. Por isso, te peço, continua aqui comigo até o final. Porque o que eu ainda vou revelar nesse momento pode ser a resposta exata do que você me pediu na madrugada passada. Curta essa mensagem como um selo de fé. Comente se algo já começou a pulsar dentro do seu espírito. Inscreva-se para que eu possa continuar te encontrando por aqui, sempre com palavras que trazem direção e vida. E compartilhe com quem você ama, porque esse milagre não veio só para você. Ele veio para transformar gerações ao seu redor. Então não guarda isso só para si. Envie, espalhe, semeie esperança. E não tira os ouvidos, nem por um segundo, porque o próximo sopro que eu liberar pode ser exatamente o que você mais esperava ouvir.
Você precisa entender isso com todo o seu coração. Quando eu movo os céus em sua direção, nada consegue impedir o que já desci para realizar. Enquanto você orava em silêncio, eu ordenava no invisível. Enquanto as palavras faltavam para explicar a dor que você sentia, o meu espírito intercedia por você com gemidos inexprimíveis. Cada segundo da sua entrega silenciosa estava sendo contado por mim. E por isso, a resposta chegou. Não apenas como alívio passageiro, mas como cura que transforma. Você não imagina o quanto a sua fidelidade me comoveu. Mesmo cansado, você continuou. Mesmo sem sinais claros, você acreditou. Mesmo quando tudo parecia dizer o contrário, você decidiu confiar. Essa fé, ainda que pequena aos seus olhos, é como uma chave que abriu portões celestiais. Nada do que você enfrentou foi desperdiçado. Cada lágrima não vista, cada noite em claro, cada dia de sobrecarga, agora se transformam em um testemunho que ninguém poderá calar. Tem pessoas que acham que você está vivendo o mesmo ciclo, mas não veem o que eu já mudei dentro de você. Tem força aí dentro que você ainda nem reconheceu. O que parecia só resistência é fé madura. O que chamaram de teimosia era constância. Eu vejo o que os olhos humanos não captam. Enquanto julgavam pela aparência, eu te construía em silêncio. Hoje, te revelo. Chegou o tempo de provar o sabor daquilo que só os perseverantes conhecem. Milagre é para quem insiste na esperança mesmo em meio ao cansaço. Aquele exame que te trouxe angústia, aquela consulta que você adiou por medo, aquela notícia que parecia definitiva. Eu já estou tocando nesses diagnósticos. A medicina faz o que pode, mas a minha palavra faz o que ninguém espera. Quando eu digo basta, toda enfermidade reconhece quem governa. Quando eu declaro cura, nenhuma estatística pode contradizer. E nesse momento, enquanto você ouve, uma nova realidade começa a se formar no seu corpo, na sua mente, no seu sangue, no seu respirar. Tem ambientes em que você já nem se sente mais em casa. Tem conversas que te ferem sem razão. Tem olhares que pesam, palavras que machucam, silêncios que gritam. E você carrega tudo isso tentando manter a paz. Deixa eu te dizer, você não está só. Eu sou tua força onde ninguém te entende. Sou teu consolo onde ninguém te acolhe. E sou teu escudo onde te expõe. O que te feriu será curado. O que foi injusto será corrigido. E o que parecia perdido será resgatado pelas minhas próprias mãos. Às vezes você sente como se estivesse segurando tudo sozinho. Uma família inteira, um lar inteiro, responsabilidades que crescem sem parar. Eu vi quando você abriu mão de você para cuidar dos seus. Eu vi quando você preferiu calar para não ferir. Eu vi quando você sorriu mesmo com o coração apertado. Tudo isso está sendo registrado em um tempo de honra que ninguém poderá impedir. A colheita virá, não da maneira que o mundo reconhece, mas da forma que transforma você por dentro e por fora. Hoje eu removo o cansaço espiritual que se acumulou com os dias difíceis. Hoje eu retiro de você o peso das preocupações que te impediam de sonhar. Aquilo que tirava o brilho dos seus olhos, hoje recebe uma nova luz. Porque a minha presença não apenas acalma, ela restaura. Há um renovo sendo liberado agora, enquanto você respira essa palavra. Uma esperança nova está sendo soprada dentro de você. Respira fundo e diga: Deus está agindo na minha vida. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Salmo 55, 22. Nada que eu começo em sua vida é interrompido pela metade. Eu não deixo promessas suspensas no tempo. O que começou com dor, vai terminar em testemunho. O que parecia atraso era apenas proteção. E tudo que você pensava ter perdido, na verdade, estava sendo preservado para o tempo certo. Agora você está entrando nesse tempo. O tempo de ver o invisível se manifestar. O tempo de ver o invisível se tornar real diante dos seus olhos. Você está mais perto do que imagina.
O dia que parecia comum será lembrado como o ponto de virada. Há algo que vai chegar inesperadamente. Você não verá sinais antecipados, porque eu quero surpreender você. Quero mostrar que ainda faço coisas novas. Ainda crio caminhos no meio do nada. Ainda faço do improvável o terreno dos meus milagres. Você não precisa entender, só precisa continuar confiando. Ainda que os pés tremam, o coração precisa crer. Tem palavras que você ouviu e nunca esqueceu, não porque eram boas, mas porque te feriram fundo. Tem vozes que ainda ecoam dentro de você dizendo que não vai dar certo, que está sozinho, que nada muda. Hoje, eu silencio essas vozes. Hoje eu te faço ouvir a minha. E a minha voz diz: você é alvo da minha misericórdia. Você está debaixo da minha proteção. E nada, absolutamente nada, pode quebrar o que eu mesmo já abençoei. Você tem intercedido por alguém que não sabe o quanto precisa das suas orações. Você tem sustentado uma vida em oração como quem segura um muro para não cair. Eu te digo, continue, porque essa intercessão está movendo estruturas no invisível. O coração mais endurecido já está sendo tocado. As correntes mais antigas já começaram a se quebrar. E o que você tem pedido em silêncio, eu estou respondendo com ações visíveis. Se por um momento você se sentiu esquecido, marginalizado nas suas próprias necessidades, saiba, eu estive atento o tempo inteiro. Mesmo quando você não sentia, eu estava. Mesmo quando tudo parecia indiferente à sua dor, eu cuidava dos detalhes que você ainda vai agradecer. Há promessas que ainda não se cumpriram, não porque eu esqueci, mas porque o tempo certo ainda não havia chegado. Mas agora chegou. O que era apenas promessa, agora se transforma em cumprimento. Há lugares que você vai entrar sem entender como chegou lá. Portas que não estavam no seu planejamento, mas que estavam no meu. Pessoas que jamais imaginariam te procurar serão instrumento para meus propósitos. O que parecia desconexo vai fazer sentido. Eu estou alinhando tudo. Histórias, tempos, pessoas e até as dores que você achou que eram perdas. Nada será desperdiçado. Tudo será transformado em testemunho. Diga agora com fé: eu creio no plano de Deus para a minha vida. Porque esse plano não falha. Esse plano resgata, cura, eleva e estabelece. Esse plano inclui você e os seus. Nenhuma voz contrária terá mais poder que a minha palavra. Nenhuma acusação vencerá a verdade que eu liberei sobre você. E a verdade é: você é guardado, você é direcionado, você é amado. E tudo o que eu prometi será entregue no tempo da perfeição que chegou agora. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Você não está mais esperando algo vir. Você está vivendo o início da promessa. Está pisando no território do sobrenatural. Está experimentando o primeiro sopro da mudança. Aquilo que parecia distante agora te alcançou. Aquilo que parecia perdido voltou para suas mãos. E o que foi desacreditado por muitos será a razão de glorificarem meu nome em sua vida. Porque eu levanto os improváveis, eu uso os esquecidos, eu restauro os desprezados, e eu exalto os que caminharam com humildade. Por isso, mantenha seu coração alinhado. Não se distraia com o barulho ao redor. Tem pessoas que não entenderão o que estou fazendo em você, mas isso não é problema seu. Você não precisa de aprovação de quem não conhece sua raiz. Você foi preparado por mim, lapidado em silêncio, sustentado pela fé. E agora será apresentado por mim em lugares que antes você só via à distância. Eu te levo onde só vai quem confia mesmo sem ver. Lembra daquela oração antiga? Aquela que você fez sem muitas palavras, mas com toda a sinceridade? Ela ainda está viva diante de mim, e agora está sendo respondida. Você pode não lembrar dos detalhes, mas eu nunca esqueci. E hoje aquilo que você considerou pequeno, estou usando como base para algo muito maior. O que você plantou com dor, colherá com alegria. O que você pediu com lágrimas,
receberá com honra. Eu estou fazendo novas todas as coisas, não pela força das suas mãos, mas pela intensidade do seu coração. Não é sobre o quanto você tem, mas sobre o quanto você crê. Você confiou mesmo quando tudo desmoronava. Você esperou mesmo quando não havia garantias. Agora verá a fidelidade se manifestar em detalhes que só quem passa por dentro da fornalha consegue entender. E essa compreensão te trará maturidade, equilíbrio e paz. Nada foi à toa. Nem o tempo que parecia perdido, nem os caminhos que pareceram errados. Tudo está se encaixando. Você está exatamente onde eu queria que estivesse. E a partir daqui, não é mais sobre resistência. É sobre colheita. É sobre propósito. É sobre cumprimento. Então, caminha com leveza, porque a tempestade passou e agora vem o som dos céus abrindo-se sobre você. O som da resposta, o som da cura, o som do milagre que já foi liberado. Não há mais impedimento. O que antes travava o fluxo da sua paz foi removido pelo poder da minha presença. Você não está mais cercado pelas mesmas limitações. Há um mover invisível que começou a derrubar os muros que tentaram te isolar. Pessoas que antes viravam o rosto, agora serão instrumento de restauração. Aquilo que foi usado para te envergonhar será redimido diante de todos. Eu estou no meio dessa história, mudando o roteiro diante dos olhos de quem duvidou. Enquanto muitos falavam de você, eu falava com você. E o que te feriu com palavras, eu já converti em sabedoria. Há uma força nascida da dor que poucos reconhecem, mas eu o vejo com clareza. Você não é fraco por ter se machucado. É forte por ter permanecido. Você é forte porque escolheu não devolver o mal com o mal. E por causa dessa escolha, estou escrevendo uma nova fase onde você não apenas será levantado, mas também será canal de cura para outros. Você nunca precisou provar seu valor a ninguém. Sua identidade não vem do reconhecimento alheio, mas do que eu decretei sobre você antes mesmo que desse o primeiro suspiro. E agora, depois de tanta espera, você verá o tempo se curvar à promessa. A graça que te acompanha abrirá caminhos em lugares onde a lógica não entra. Você vai olhar ao redor e perceber que, mesmo sem entender, tudo começou a cooperar. Porque quando eu entro, tudo se alinha. Há uma promessa viva te envolvendo. Ela não está distante. Está ao seu redor, esperando apenas a sua confiança. Por isso, não duvide do que você já sentiu. O toque que te alcançou em silêncio. A resposta que veio como um sopro. O alívio que surgiu sem explicação. Tudo isso sou eu. Estou te guiando em passos que parecem simples, mas te conduzem ao extraordinário. Nada é pequeno quando vem das minhas mãos. Nem a oração sussurrada, nem a fé tímida. Agora é tempo de firmar os pés na certeza, porque os ventos que vinham para te abalar perderam a força. Eu já desarmei as armadilhas que foram colocadas no seu caminho. Já calei vozes que agiam como flechas. Já neutralizei palavras que carregavam veneno. E mais do que isso, eu liberei paz. Uma paz que não depende do que está fora, mas do que habita em você. Uma paz que renova a alma e dá descanso onde antes só havia tensão. Você não foi deixado para trás. Você foi preservado. E isso muda tudo. Enquanto muitos corriam por atalhos, você permaneceu no caminho. Mesmo entre perdas, você se recusou a abrir mão da esperança. E agora chegou o tempo em que quem semeou com lágrimas colherá com alegria. O ciclo está se fechando, e o novo que eu preparei já começou a surgir. Você não vai precisar se esforçar para enxergar. Será visível, será evidente, será incontestável. Tem algo importante acontecendo agora. Há uma virada tão intensa que os ambientes começarão a se comportar de forma diferente ao seu redor. Pessoas serão atraídas a você sem saber o motivo. Portas se abrirão sem intervenção humana. Respostas virão por canais inesperados, e você perceberá que tudo isso é um sinal. Um sinal de que eu estou conduzindo cada detalhe com precisão. Não se espante com as mudanças, apenas confie.
Elas estão dentro do meu plano. Você pensou que estava sendo esquecido, mas na verdade estava sendo lapidado. O silêncio que você interpretou como abandono era o tempo de preparo. E nesse tempo, eu te fiz crescer onde ninguém via. Te fiz florescer em silêncio. E agora, quando menos espera, chega o tempo da colheita. Aquilo que você achava pequeno, eu estou multiplicando. E o que parecia demorado, agora se revela no tempo perfeito. Tudo está dentro do que eu desenhei. Sinta esse momento como um abraço da eternidade. O céu está mais perto de você agora do que imagina. Há um sopro divino te cercando, e esse sopro está curando marcas antigas, está trazendo descanso à sua mente, está limpando memórias que geravam peso. Você está sendo restaurado por dentro. E essa restauração não tem volta, porque quando eu o toco, não deixo vestígios da dor. Deixo marcas de esperança. Deixo testemunhos. Diga em voz alta, se puder: eu confio na justiça de Deus sobre a minha vida. Esse é o selo que confirma o que estou fazendo agora. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmos 11:7. Tem dias em que a alma grita por alívio, e você conhece bem esse grito. Já pediu forças no meio do trânsito. Já chorou em silêncio enquanto fazia o jantar. Já pensou em desistir no meio do caminho. Mas ainda assim, não parou. Isso é fé. Isso é coragem. E por isso, eu decido hoje derramar uma porção dobrada da minha presença sobre você. Não será uma visita rápida, será habitação. Eu estarei contigo nos detalhes, e você sentirá. Tem um nome que você carrega no coração há muito tempo. Alguém por quem você ora sem descanso. Alguém que já não te ouve como antes, mas por quem você não desistiu de interceder. Deixa eu te garantir, essa vida está sendo visitada agora. O toque que você tanto esperava está acontecendo enquanto você confia. E em breve, você verá sinais. Sinais de mudança, de reconciliação, de retorno. Porque a fé que intercede com amor sempre move o meu coração. Você não precisa ser forte o tempo todo. Eu conheço seus limites, conheço suas falhas. E mesmo assim, continuo acreditando em você. Porque eu não desisto de quem escolho. E você foi escolhido. Não para sofrer, mas para manifestar a minha glória. Não para sobreviver, mas para florescer em terra seca. Você verá com seus próprios olhos aquilo que por tanto tempo só acreditou em silêncio. O invisível se tornará palpável, e o intangível, realidade. Tem momentos em que a alma só precisa de uma certeza, uma voz que diga: vai passar. Então deixa eu ser essa voz agora. Vai passar. Essa dor não é eterna. Essa preocupação não é o fim. Esse cansaço não define você. Vai passar. E quando passar, você será outra pessoa, mais firme, mais leve, mais completo, porque o que você vive hoje está gerando raízes para um futuro que ninguém poderá roubar. Você foi plantado com propósito. Eu estou agindo nos bastidores da sua vida. Naquilo que ninguém vê, estou organizando tudo. A resposta que você procura está sendo alinhada com perfeição. Não se desespere pela demora, porque quando eu ajo, tudo chega no tempo certo. Você verá que valeu a pena não forçar as portas. Valeu a pena confiar no invisível. Valeu a pena esperar. Porque quando chega o que eu preparei, não vem com dúvida, vem com paz. Não vem com ruído, vem com direção. Você não é invisível para mim. Suas orações ecoam mais alto do que você imagina. Cada palavra que saiu da sua boca em desespero foi ouvida como súplica verdadeira. E eu respondo súplicas sinceras com providência real. Já liberei o que você precisa. E agora, é só questão de tempo até tudo se materializar. Você não ficará no meio do caminho. Eu te sustento, eu te guardo, eu te guio. E eu mesmo vou celebrar com você quando a promessa se cumprir. Tem marcas que ninguém entende, feridas que você carrega em silêncio para proteger quem ama. Eu vejo cada uma. E por isso hoje eu derramo bálsamo sobre elas.
Você sentirá uma leveza estranha nos próximos dias. Uma paz onde antes havia agitação. É o meu toque. É a minha presença curando por dentro. E não será algo momentâneo. Será definitivo. Porque quando eu curo, não resta trauma. Resta aprendizado. Não resta dor. Resta força. Você ainda vai olhar para trás e agradecer até pelo que não entendeu. Porque eu o transformo até os vazios em pontos de apoio. Até o silêncio em instrução. Cada pedaço da sua história será útil no que está por vir. Não se envergonhe do seu caminho. Ele está sendo reescrito com glória. Não pelos homens, mas por mim. E quando eu escrevo, nada pode apagar. Você verá que até o que te doeu, agora será usado para levantar outros. Você será a resposta. Agora é hora de alinhar o coração à promessa. Não olhe mais para o que se perdeu. Olhe para o que está nascendo. Uma estação nova começa quando você deixa o velho para trás. E o novo que estou trazendo exige fé. Não controle. Deixe eu o conduzir. Confie no processo. O que parece confuso hoje será clareza amanhã. E a fé que você carrega será a ponte entre o que você é e o que está prestes a se tornar. Tudo está mudando enquanto você permanece. Você chegou até aqui porque não desistiu, mesmo quando tudo ao redor dizia para parar. E agora, está diante de um divisor de águas. Eu não te trouxe até esse ponto para te ver desabar, mas para mostrar que mesmo nas fases mais escuras, a minha luz continua guiando seus passos.